Olha, a Casal vai continuar nesta semana com a operação Missão Mais Água. O objetivo é localizar ligações clandestinas de todo o estado aqui em Alagoas, tá? O Alan Garcia está ao vivo para falar mais sobre como vai ser feita essa operação. Alan. Beatriz, essa operação começou ontem no sertão daqui de Alagoas, em 4 municípios. Foi em Monteirópolis, São José da Tapera, Olho d'Água das Flores e também Pão de Açúcar. E o pessoal que trabalha nessa operação já encontrou irregularidades. O presidente da Casal, Luiz Neto, está aqui com a gente, vai trazer detalhes desse primeiro dia e também como ficam os próximos dias. Luiz, operação ontem, vocês encontraram irregularidades. Dá para pontuar algumas dessas situações para a gente entender a necessidade e a importância desse trabalho de vocês? Boa noite. Boa noite a todos os espectadores da TV Pajuçara. Nós começamos essa operação no dia de ontem, né, que vai se estender até sexta-feira, com o objetivo de investigar fraudes dentro principalmente de adutoras e de redes de abastecimento, né, em que a Casal opera. E isso é justamente porque a gente concentrou inicialmente no sertão do estado de Alagoas, que é onde a gente tem uma carência maior, uma demanda maior pela água. Nós já encontramos, só nos dias de ontem e hoje, em mais de 150 visitas que fizemos, encontramos 12 fraudes, né, algumas até consideráveis do ponto de vista de impacto, né? Em alguns dos casos nós encontramos, por exemplo, uma das ligações irregulares irrigando campos de futebol. Então, a nossa equipe prontamente efetuou a remoção de todo aquele equipamento que fazia o furto de água, né? E estaremos ainda em parceria com outros órgãos, tem vários órgãos do Estado que estão nos apoiando, Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, o IMA, a ARSAL, são órgãos que estão nos dando suporte para essa operação, para que a gente tenha mais força para poder coibir essa prática, que é uma prática muito danosa para o abastecimento de água da população. Essa operação, ela segue para outras regiões do estado ou se concentra somente no sertão? Nesse primeiro momento, né, nós iremos fazer uma força com um pouco mais de intensidade no sertão do estado, que é a região que mais nos demanda pelo abastecimento de água. Mas a nossa intenção é fazer isso para o estado inteiro, para as cidades que a Casal tem produção de água, e avançar isso para que a gente consiga atender o máximo de localidades onde há uma concentração muito grande de pontos que nós já temos conhecimento, já chegou a nossa equipe pontos em que são prováveis furtos de água. Então a ideia é a gente concentrar agora no sertão, mas também expandir para o estado de Alagoas. Em algumas dessas visitas, vocês detectaram que aquele consumidor estava em débito. Ele não tinha irregularidade em ligações, estava tudo ok, mas estava em débito com vocês. Situações como essas, semelhantes, podem ser resolvidas no momento ou realmente tem que ter o corte e, posteriormente, o consumidor regulariza o problema? Num primeiro momento, a gente emite o aviso de corte, né, pela irregularidade, mas o consumidor tem a possibilidade também de resolver o problema de pronto com a nossa equipe. Nós encaminhamos a equipe comercial da empresa também acompanhando essas operações para que na atuação no local e constatada essa irregularidade no pagamento da água, a equipe possa proceder com a rapidez na regularização financeira e aí evitar o corte nesse tipo de ligação onde há débito de usuários. Tem ideia do prejuízo que essas ligações clandestinas causam, não só para a Casal, mas também para a população que precisa tanto de água? Estamos falando de uma região, né, que vive praticamente o ano inteiro implorando por água. Estamos falando do sertão. Que prejuízos vocês e essa população têm? Nós, diretamente, a gente tem um número que a gente trabalha, que com base em todos os estudos que a gente faz e de números que a gente levanta com a operação, que esse impacto com furtos
chega até de 30% a 35% do volume que a gente produz. Então, de 30% a 35% da água que a gente normalmente produz, principalmente em sistemas que a gente chama de sistemas integrados ou coletivos, que abastecem mais de uma cidade, os impactos são maiores, né, porque as adutoras são de grande diâmetro e passam por várias localidades. Então, esse impacto é em torno de 30% a 35% da produção de água. Vou citar como exemplo o sistema coletivo da Bacia Leiteira, onde a gente tem uma produção de mais ou menos 2.000 metros cúbicos por hora, né, de produção. A gente estima que desses 2.000, 30% desse valor, deve ser em torno de 300 a 400 metros cúbicos por hora, fica no caminho, né, justamente com essas fraudes que são feitas por algumas pessoas, alguns vândalos, vamos colocar assim, né, que prejudicam o abastecimento na ponta para várias cidades. Luiz, muito obrigado pelas informações. Beatriz, trabalho importante, porque a água tem que chegar à população. Estamos falando aqui do sertão, uma região que precisa muito, depende muito da água que vem também ali do Rio São Francisco. E, infelizmente, nos deparamos com essas ligações clandestinas, com essas irregularidades. O Luiz colocou aqui uma ligação clandestina usada para abastecer um campo de futebol. Olha quantas pessoas não ficaram sem água por conta disso.